Aí, meus amigos, tô aqui com o amplificador ligado já. Deixei o volume aqui, ó, em 9 horas pra tá mostrando pra vocês, porque o volume dele é muito alto e como eu tô em casa e não quero ficar atrapalhando os vizinhos, então eu vou deixar ele aqui em 9 horas e vou mostrar pra vocês como ele vem já na equalização de fábrica. Lembrando que eu estou utilizando a minha guitarra Les Paul. Ó. É claro que a guitarra Les Paul ela tem um timbre um pouco mais grave do que o normal, mas eu vou acionar aqui o split dela para estar simulando uma Telecaster, tá? Eu tenho os captadores trocados dela aqui e eu consigo simular a captação de uma Telecaster, e é o que vai se aproximar um pouquinho mais aí de uma Stratocaster para vocês verem como é o timbre real, tá? Ela ainda traz o peso do grave, mas também ele traz bastante estridente de agudo, certo? Lembrando também que a equalização da guitarra vai de acordo com os captadores que você está utilizando, o formato, a propriedade da guitarra em si. Como todo mundo sabe, a guitarra Les Paul ela é um som um pouco mais grave mesmo, e uma Telecaster ela tem um pouco mais de médios do que a Stratocaster, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui para essa guitarra, eu vou estar simplesmente tirando um pouco aqui do agudo, vou tirar aqui o 10%, certo? Lembrando que está toda a regulagem ali em flat, como vocês já estão vendo aí. Ó, ela já suavizou um pouco do agudo, certo? Ó. Mas ainda continua muito agudo. E eu estou usando aqui uma simulação de Telecaster. Então eu vou tirar mais um pouquinho do agudo. Ó, pelo simples fato de eu tirar um pouco mais esse agudo, o ruído que é natural por causa de splitar a bobina, ela já aliviou, né? Ó. E olha só como ela vai ficar agora. Perceberam? Ela já trouxe um timbre legal aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, eu vou trazer um ajuste melhor aqui no botão de clean. Eu vou tirar um pouquinho dele. Isso vai ajudar a aliviar um pouquinho mais desse excesso de agudo, certo? Esse é um detalhe que, ó, que muita gente não sabe, gente. Esse botão de clean aqui, ele vai realçar, ele vai mexer diretamente com o agudo do amplificador, tá, gente? Eu vou fazer aqui, ó, a demonstração para vocês aqui, ó, tirando tudo o clean. É claro que eu não posso tirar tudo porque senão vai ficar sem volume, ó. Ela mexe com o volume e com o agudo, ó. Certo? Então aqui, ó, ela já tá, pra mim aqui, dessa maneira que ela tá lindo. Tá lindo desse jeito aqui. A única coisa que eu preciso daí é compensar aqui com o botão de master, ó. Estou fazendo aqui shapes de violão, não estou fazendo acorde de guitarra, tá? São shapes de violão porque eu estou mostrando para vocês a maneira aqui de equalização, tá? Aqui, ó, ela está realçando os graves, certo? E eu estou sentindo a falta de um pouco de agudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco o meu volume aqui, vou adicionar um pouquinho mais aqui, ó, da minha chave de clean.
Ó. Ó, ela tem um balanço legal aqui já de agudo e de grave, ó. Certo? Só que agora o que eu percebi, ela perdeu um pouco de médios. Então, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, eu coloco 10% de médio e vejo como ela vai ficar. Ela já deu mais volume, então eu vou vir aqui, ó, vou diminuir um pouco mais o meu volume. E ela já começou a entregar um pouco mais de agudo aqui, faltando grave. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, vou adicionar 10% também aqui de grave, ó. Certo? Para mim, nessa proporção que está aqui, lembrando que eu estou simulando uma Telecaster. Ó. Certo? Então, ó, dá para perceber que ela ficou puxando um pouco de grave e de agudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, vou tirar 10% do agudo e ver se ela vai trazer um equilíbrio, ó. Então, ó, aqui, ó, eu já consegui trazer de volta aquele timbre do começo. É claro que está um pouco mais estralado agora, um pouquinho mais agudo, certo? Agora, se eu precisar de mais volume, eu coloco mais volume. Se eu precisar tirar mais volume, eu vou tirar no volume. Lembrando que o que eu fizer aqui no botão Master, ele vai interferir diretamente o som, ele vai abrir mais agudo, vai abrir um pouco mais do médio ou do grave, vai depender da captação da sua guitarra, tá? E a mesma coisa aqui no clean, ó, eu vou abrir aqui totalmente o botão de clean para vocês verem o que eu estava falando, e eu vou diminuir aqui de volta o volume, ó. Perceberam que ela tá com mais brilho? Isso que eu não acionei ainda a tecla de brilho dela, ó, que vai dar mais volume, mais brilho ainda, ó. Viu? Ela estrala demais. Então eu acho dispensável essa tecla aqui de brilho, por causa que ele puxa muito agudo e ele dá uma meia simulada numa válvula, mas ela traz um agudo que eu não gosto, certo? Então eu estou mostrando para vocês aqui como eu utilizo e como eu timbro a minha guitarra, tá? É claro que eu vou mostrar para vocês ela na questão como Les Paul, tá? Aqui é utilizando ela como Telecaster, ó. Então, aqui agora eu vou usar aqui acordes de guitarra, certo? Aqui eu estava fazendo shape aberto de violão, certo? Aqueles dozão, sol grande, tudo aberto. Agora eu vou fazer os acordes fechados de guitarra, tá? Os micro acordes aqui
acordes que geralmente a gente utiliza na igreja, porque é a intenção, né? Quando você compra um amplificador para tocar guitarra, é tocar guitarra e não tocar violão. Se fosse para tocar violão na guitarra, você estaria usando o violão, né? Então eu vou fazer aqui certo? Então, ó, aqui eu já cheguei num timbre que me agrada para tocar Telecaster. Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu vou timbrar a guitarra agora utilizando o padrão Les Paul dela, tá? Vou usar aqui esse timbre, essa equalização da Telecaster. Ó, perceberam a diferença? Ó, Telecaster. Ó, agora Les Paul. Viu que o som veio bem gravão agora, mas faltou agudo. Então o que eu vou fazer aqui, ó, em vez de eu vir aqui no meu botão de agudo, eu vou vir aqui no meu botão de clean e vou posicionar ele aqui no 50%. Ó. Ó, vocês perceberam que ele deu uma encorpadona agora no som? Aqui ele já me entregou aquele gravão da Les Paul. Só que ainda assim eu senti que ele tá faltando um pouco de agudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar um 10% e vou conferir como tá o som. Perceberam, ó, a diferença aqui? O que eu fiz? Eu aumentei um pouco aqui da captação do clean e um pouquinho mais de agudo aqui e ele já praticamente resolveu. Trouxe o corpo da Les Paul, que a característica dela é esse gravão. Se caso esse grave tiver em excessivo, eu venho aqui, eu tiro 10%.
Ó, já abriu um pouco mais os médios dela, certo? E ficou legal o timbre também, ó. Certo? Usando aqui o shape de guitarra, fazendo aqui esse timbre para vocês, tá? Então, essa é a maneira que eu equalizo esse amplificador, tá? Para deixar o timbre dele clean. Ah, agora na minha extrato ele fica muito agudo. Gente, é que sigam essas etapas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Fechem os agudos, não tenham medo de fechar o agudo, de abrir o médio ou fechar um pouco mais o médio, abrir mais o grave e também trabalhar com esse knob de clean aqui, porque esse knob de clean, como eu mostrei para vocês, ele faz muita diferença. E na minha opinião, qual guitarra se enquadra mais para esse amplificador? Aí vai depender do que você busca. Se você toca músicas com características mais clean, eu recomendo muito aqui uma Telecaster ou uma Les Paul. Stratocaster eu não recomendo porque geralmente as Stratocasters são muito agudas e esse amplificador ele tem uma característica muito aguda, certo? Então, para você que quer comprar esse amplificador, é algo a ser considerado. Pô, que guitarra eu gosto? Que guitarra eu utilizo? Que nem eu aqui, eu utilizo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. É a minha Les Paul, certo? É a guitarra que eu utilizo, eu trabalhei ela, ó. Coloquei aqui, ó, captadores Malagoli, coloquei aqui, ó, as chaves de split, certo? Para defasar aqui os humbucker. Coloquei traste de inox, certo? Então eu fiz um upgrade aqui na guitarra e deixei ela com as características que eu procuro, certo? Que eu desejo. E a mesma coisa aqui no amplificador, ó. Eu utilizo ele nas características que eu busco, certo? Então aqui quando eu preciso fazer um som mais rock and roll, tá certo? Eu toco na igreja, tá? Não toco mais músicas seculares, só toco na igreja. E quando eu preciso fazer uma simulação mais leve, simulando uma Telecaster, o que eu faço é só isso daqui, ó. Vem aqui, ó, puxo aqui ou puxo aqui defasando, dependendo se eu preciso de mais agudos ou não. Mas geralmente eu splito só esse botão aqui, dando essa pegada de Telecaster com humbucker, certo? E faço o som porque vai ter algum momento que eu vou precisar fazer solo, então eu vou precisar trabalhar só com a bobina aqui da ponte, certo? Para tá trazendo o peso aí para fazer os solos ou alguns arranjos que exigem um pouco mais de ganho, certo? E caso não eu precise fazer as ambiências, aí som mais leve, eu só defaso aqui essa bobina aqui do braço e faço o que eu preciso fazer, certo? É claro que eu gosto mais de estar tocando com o padrão Les Paul, o padrão tradicional, certo? Mas, como eu falei para vocês, quando eu preciso, eu nem preciso mexer ali no amplificador por causa das regulagens aqui já de trabalhar aqui, ó, com os botões de tone aqui dela, certo? Então, se eu preciso de um som um pouco mais gordinho, eu venho aqui, ó, fecho um pouquinho aqui do tone até a hora que chega na característica que eu preciso. Quando eu preciso mais agudinho, eu venho aqui, abro o botão de tone, certo? Então, na equalização, o que você precisa entender é isso aí, que você tem aqui esses chaveamentos aqui, ó, que são para te ajudar
na questão da timbragem, tá? Aqui é o ajuste fino de timbragem que você vai estar fazendo. Aqui, ó, no amplificador, você vai ter aqui, ó, uma regulagem padrão, ó. Você vai seguir um padrão de ajuste aqui de regulagem, tá? E a questão daí do ajuste fino, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai fazer aqui, certo? Porque tem música que você vai precisar que ele fique mais agudo, então você vai abrir tudo o seu tone aqui. Se precisar um pouquinho mais de agudo, você vai dar mais agudo ali no amplificador. Ah, eu preciso mais grave. Você vem aqui, ó, fechando aqui, ó, devagarzinho, aqui o botão aqui de tone. E se você falar, pô, ficou muito abafado o som, você vem ali no amplificador, fecha ali ou abre ali, entende? E assim você vai trabalhando com a timbragem da sua guitarra. Agora, que nem eu estava falando em questão da equalização para lançar para a mesa de som. Se você deseja jogar o som fiel do que você conseguiu timbrar aqui no amplificador, você vai precisar então de microfonar a sua caixa, certo? Porque se você usar o Direct Box, ela só vai lançar ali uma equalização, mas o timbre em si que você consegue aqui do amplificador não vai ter nada a ver com o que você está entregando lá para o técnico de som, tá? Então aí o técnico de som que vai ter que ser um cara bom de ouvido e vai ter que se virar para equalizar a sua guitarra, o seu instrumento. A maioria dos técnicos de som que eu conheço, eles colocam muito gate por causa do chiado que a caixa entrega, tá? Esse é um ponto negativo dessa caixa aqui quando você usa um Direct Box. Ela entrega muito chiaço, tá? Ele fica fazendo aquele é um hammer que por ter muita elétrica junto, ele acaba puxando esse chiado. E se você também tiver uma guitarra semelhante a mim, que você está splitado ou você está utilizando single, o chiaço vai pior ainda, tá? Então, o que eu recomendo? Microfone na caixa do amplificador, que daí você não vai ter problema com chiaço, não vai ter problema com ruído, porque você vai estar utilizando ali no seu setup, ali que nem eu, no meu caso, eu tenho o meu noise gate, tenho todos os pedais que compõem a minha cadeia de sinal e as minhas regulagens, e eu vou estar depois aí no próximo vídeo mostrando para vocês os timbres que eu tenho montado no meu setup, tá? Mas no mais, o principal, o mais importante para vocês acerca desse amplificador é isso, tá? É um amplificador que eu recomendo 100% para ensaios, tá? Lembrando que cada espaço, cada ambiente que você tiver ali com o seu instrumento é um tipo de ajuste, tá? Para não me alongar mais, eu vou ficar por aqui, tá? É isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram e chegaram até aqui, deixa um like. Aí deixa aqui nos comentários caso vocês tiverem alguma dúvida. E no próximo vídeo eu vou estar respondendo especialmente para vocês, beleza? Fiquem todos na paz.